galera, e Flávio Bolsonaro foi totalmente desmascarado dessa vez. Hoje, o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, veio a público mais uma vez para desmentir aquelas fake news a respeito de que o Pix seria taxado. Essa mentira está sendo propagada pela extrema-direita, não só pelo Flávio Bolsonaro, mas sim por outras frentes que, como não tem pauta, fica tentando inventar essas fake news para deixar o povo com medo. O secretário, inclusive, detalhou a respeito daqueles que estavam mais sendo assustados. O vendedor de milho, o vendedor de pipoca, o cara que vende um café da manhã no ponto de ônibus, que foram as pessoas mais assustadas com as narrativas mentirosas da extrema-direita. Eu já peço para você compartilhar muito esse vídeo, porque a gente precisa que a verdade chegue no maior número de pessoas e que elas saibam de uma vez por todas o que mudou e por que não vai ser taxado o Pix, por que isso é uma mentira. Acompanha só. Eles personificaram o problema, falaram da manicure, do sujeito que vende balinha no... Mentiram, né? Essa gente que está completamente na condição de agente informal da economia fica sujeita a algum tipo de fiscalização especial por conta dessa informação que vai chegar à Receita? Que, aliás, já chega a Receita ou não? Imagina, porque não tem nem sentido a Receita Federal querer cobrar o tributo dessas pessoas. A Receita Federal tem que estar orientando esses contribuintes a se formalizarem para eles serem protegidos, para eles serem segurados. Eu vou te dar um exemplo, um MEI. Alguém que se estabeleça como MEI, microempreendedor individual, ele vai pagar apenas 5% do salário mínimo fixo, independente de quanto ele fatura, ele vai pagar 5% do salário mínimo, que agora com o aumento do salário mínimo vai dar R$ 75. Se ele for prestador de serviço, ele paga mais R$ 5 por mês, fixo. Se ele for do comércio, ele vai pagar R$ 1 por mês. Esse é o pagamento. Então, de R$ 80 por mês, ele ganha toda a Seguridade Social. Exato. No caso de acidente, ele é coberto pela Seguridade Social. No caso de algo mais paga grave, menos imposto. Por invalidez, ele passa a ser coberto. Então, isso não é receita para a Receita Federal, é um valor muito baixo. O papel da Receita aqui é muito mais de orientar o contribuinte para ele se formalizar e ficar protegido do que um trabalho de arrecadação. O trabalho de fiscalização repressiva não é voltado para esse contribuinte, é voltado para o maior que está aplaudindo esse debate. E quer que isso acabe. Isso aí que estão dizendo de acabar com a instrução normativa. Pensa comigo, se eu revogasse hoje a instrução normativa, porque tem gente dizendo, tem que revogar a instrução normativa. A direita, né? O que vai acontecer se eu revogar hoje? Eu vou prejudicar diretamente o pequeno contribuinte e vou dar um presentão para os criminosos. Por quê? Se eu revogar hoje a instrução normativa, vale a regra anterior. E a regra anterior era pior. Olha a regra anterior. Pequeno contribuinte, porque eu passo a receber acima de R$2.000 a informação de Pix, de TED. Agora é 5 mil. Já existia isso antes. Repare, se eu revogar hoje a instrução normativa, aumenta a chance dessas pessoas caírem na malha fina. E se aumenta a chance dos pequenos entrarem na malha fina, cai a chance dos maiores entrarem na malha fina. É eles que ganhariam com a revogação. E quem mais ganharia com a revogação da instrução normativa? Quem se utiliza dessas formas de pagamento para cometer crime? Quem faz lavagem de dinheiro? Porque hoje eles utilizam essas instituições de pagamento que não eram monitoradas até o ano passado. E agora são. Eu tenho dito que imagina o seguinte, alguém que dá aquele golpe do Pix. Esses dias, o porteiro lá do meu apartamento diz que é a 5ª vez que tentam dar o golpe do Pix nele. Sabe que alguém manda uma mensagem dizendo que é um parente, que está precisando de dinheiro, que pode sacar o dinheiro, transfira para essa conta. Acontece sempre. Esse pessoal, o que eles fazem? Eles abrem um monte de conta em fintech, que é muito fácil de abrir, inclusive em nome de laranja. E se você tem 17 contas movimentando R$5.000 por mês, em um ano você consegue movimentar mais de R$1 milhão em dinheiro de golpe. Esse que é o enfoque. Quando a instrução normativa ampliou para a fintech, é para pegar esse pessoal. Então, se eu revogasse hoje a instrução, eu prejudicaria a manicure, o pedreiro, que eles teriam uma chance maior de cair na malha fina e dariam um presentão para os criminosos que dão golpe, por exemplo, o golpe do Pix. É isso que aconteceria. Por isso que essa discussão é muito perigosa. Sim. Essa mentira, ela causa um prejuízo direto para o contribuinte e leva para uma discussão absurda, que se a gente continuar nela, a gente vai dar um presentão para o criminoso e prejudicar o bom contribuinte, quem está preocupado com essa situação indevidamente. Pois é, galera, a mudança na realidade passa a fiscalizar valores maiores. Antes era a partir de R$2.000, agora 5 mil. E claro, vai ter essa maior abrangência, incluindo também essas fintechs, né, as empresas aí, plataformas de pagamento que antes não eram inclusas, eram apenas os grandes bancos e agora vão passar a ser inclusas. É claro que isso dificulta muito para quem vai lavar dinheiro, para quem vai fazer esse tipo de crime, né, e está incomodado com isso. O ponto também a se pensar é que a direita está extremamente preocupada com isso.
Bem, se isso é para impedir com que golpes financeiros aconteçam com tanta frequência, por que será que eles são tão incomodados? Afinal, a direita é a favor dos golpes? A direita é a favor de que golpes financeiros, de que lavagem de dinheiro aconteça? Já vou pedir para você comentar aqui, compartilhar muito esse vídeo, porque a gente precisa mostrar a verdade para as pessoas. Isso é um caminho do mundo inteiro, inclusive há países em que a fiscalização fiscal é muito mais intensa do que a nossa. Os próprios Estados Unidos, que é um berço do capitalismo aí, louvado por tantos direitistas, tem uma fiscalização tributária muito acima, muito mais rigorosa do que a nossa. Inclusive lá dividendos, por exemplo, são taxados, o que não acontece aqui no Brasil. Mas vamos compartilhar informação verdadeira. Compartilhe, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Não esquece também de deixar o seu comentário e já me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse daqui. Nicolas Ferreira chamando o pobre de burro. Eu sei que muitos vão ficar chateados comigo, mas dessa vez ele tem razão. Gente, dá uma olhada nesse vídeo que ele gravou e por qual motivo ele chama de burro. Nicolas está coberto de razão. Eu acho que eu não sei quem que fala isso, mano, mas tipo assim, eu boto fé que a burrice ajudou o brasileiro a não ser de esquerda. Ser pobre e não ser de esquerda, só sendo burro mesmo. Para quem não entendeu, eu vou explicar. Primeiro, eles sabem que a esquerda luta por igualdade social, direitos trabalhistas e tudo mais. A direita não. Então, por esse motivo, ele diz que só sendo burro para não ir votar na esquerda. Então você, que não é um rico, financeiramente falando, que não se considera da classe média, ouça o que ele está falando, porque ele está com a razão. Você que é trabalhador, CLT, recebe seu saláriozinho suado, não existe possibilidade de você votar na direita, principalmente extrema direita, porque eles não lutam por você. Tá difícil de entender? Tá, né? Gadaiada, por causa de vocês eu me tornei o correio da má notícia. Só trago notícias ruins pra vocês. Por quê? Porque vocês escolheram ficar do lado das trevas. E quem está do lado das trevas nunca vai receber notícia boa, só notícia ruim. Sabe aquela notícia que vocês estavam comemorando que o tal do iceberg, aquele que é dono de umas redes sociais aí, disse que ia deixar as redes sociais abertas, livre, leve, solta? Aqui no Brasil não, viu? Aqui não, aqui tem Xandão. Ei, gadaiada, ele já, olha, tá pianinho, disse que isso aí era só lá nos States. Aqui no Brasil ia ficar tudo do jeito que tá. Isso é porque Xandão tem moral de verdade, viu? Bora ver o vídeo. Mark Zuckerberg, ele fez um vídeo dizendo: estamos encerrando o nosso programa de checagem. O Brasil questionou: como assim o encerramento? Para onde vale? A partir de quando? A Meta respondeu: programa de checagem foi encerrado apenas nos Estados Unidos. Portanto, a regra não vale para o Brasil. A empresa detalhou para a Advocacia Geral da União os impactos da medida para o Brasil e a resposta que receberam é: atenção Brasil, essa regra, essa mudança não vale para vocês, vale apenas para os Estados Unidos. Viu aí, gadaiada? Portanto, quando vocês forem mugir, olha, dá uma mugidinha assim, baixinha, né? O Xandão não ouvia, porque ele, ó, tá de olho, viu? O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão. Mas esse próprio governo, ele não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver, tendo que pagar conta de água, conta de luz, tendo que pagar aluguel, tendo que fazer compra do mês. Chega a ser bizarro uma coisa dessa. O senador Cleitinho que paga de populista enganando as pessoas. Um mentiroso. Por quê? Porque o governo não está preocupado com você que ganha até 5 mil reais. Ele está preocupado com a lavagem de dinheiro que rola solta nesse país. Ele é maldoso, porque ele sabe disso, mas prefere causar o pânico e a desinformação. Ele é manipulador. Sim, ele manipula uma boa parte das pessoas que só tem dentro de si o ódio, a inveja, a ingratidão e principalmente a falta de caráter. Ele coloca na conta do governo, ou melhor, na conta do Lula, algo que ele mesmo poderia fazer. Afinal de contas, ele é senador da República. Cleitinho pode fazer algo para minimizar o seu sofrimento que ganha um salário mínimo, que sobrevive com um salário mínimo. Mas ele prefere pagar de populista.
Por que Cleitinho e seu grupo bolsonarista, que são maioria no Congresso, não pautam uma reforma política? Sim, de cortar a carne mesmo. Por que ele não começa com esse exemplo, abrindo mão de tantas regalias, de tantas mordomias que o senador Cleitinho tem? Agora em 2025, Cleitinho e todos os senadores e deputados vão ganhar mais de 46 mil reais só de salário. Abra mão do auxílio moradia, da verba parlamentar, da verba de gabinete, do auxílio terno, do auxílio combustível, da passagem aérea, do auxílio moradia. Abra mão, fique apenas com o seu salário, com o auxílio alimentação e com o plano de saúde. Eu te garanto que se tirar esses benefícios de 513 deputados e 91 senadores, o governo terá dinheiro para poder pagar a pensão vitalícia às vítimas do Zika vírus. Pensa num ambulante que compra seu produto no Pix, gira 10 mil em Pix, mas ganha uma fração disso. Beleza, vamos por parte então. A primeira coisa que você precisa saber é que nenhum tipo de movimentação pode ser taxada, porque isso é inconstitucional. Então, independentemente de quantos Pix você faz, quantos Pix você recebe e os valores deles, você não vai ser taxado por conta disso. Agora, se essa fração aqui que você está mencionando que ele vai ganhar em cima dos 10 mil que ele movimentou estiver acima de R$ 2.800, que é a faixa de isenção do imposto de renda, ele vai pagar imposto de renda, assim como pagaria independentemente do tipo de movimentação que ele esteja fazendo. E outra coisa, essa nova fiscalização sobre movimentações via Pix, ela não é para pegar o pequeno comerciante ou o trabalhador autônomo, até porque é impossível. A Receita Federal recebeu só esse ano 42,4 milhões de declarações de imposto de renda. Sabem quantas pessoas trabalham na Receita Federal em todo o Brasil? Pouco mais de 13 mil pessoas. Vocês realmente acham que 13 mil pessoas vão pegar 42 milhões de declarações do imposto de renda para ficar verificando quem é que tá movimentando 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil? Olhem só o que o próprio secretário-geral da Receita Federal falou. É exatamente o contrário. A gente não tem nem condições de fiscalizar dezenas de milhões de pessoas que movimentam valores baixos. Então pode fazer a sua movimentação de 10 mil no Pix aí, porque ninguém vai te taxar não. Primeiro porque isso é inconstitucional. E segundo que se você acha que dentro de 42 milhões de declarações a Receita Federal vai ficar atrás do seu Pix de 10 mil, você tá precisando de consciência de classe, não é de fiscalização não. Lula, Bolsonaro. Existem 3 tipos de modalidade de discursos dito por Aristóteles, lá no século IV. Lula, ele utiliza o discurso logos, que é do grego, que é convicção, é puro raciocínio. Exemplo, Lula foi preso na ditadura militar por estar liderando o maior movimento de greve da época, no período militar. Foram mais de 100 mil pessoas, metalúrgicos, reivindicando o aumento de salário. O Lula se torna presidente. O que ele faz dentro do governo quando ele se torna presidente? Dá uma olhada. Ele cria e ele aumenta o maior salário, né, da história acima da inflação. Convicção, promessa e entrega. Bolsonaro, ele traz o discurso do patos. O que é o discurso do patos? Ele é voltado para a emoção. Aquele discurso que faz deslocamento de sentimento. Aquele discurso que faz você sentir raiva, empatia ou simpatia pela figura da pessoa. Porém, é puro sentimento. Exemplo, ele cresce justamente no combate à corrupção. Agora eu quero perguntar para você. Uma medida do Bolsonaro para o combate à corrupção. Uma. Lei da ficha limpa foi Lula. Portal Transparência foi Lula. Delação premiada foi Dilma. Eu quero uma medida do Bolsonaro. É um discurso vazio. Exemplo também. Combate ao comunismo. Me cite uma medida dele para o combate ao comunismo. Me cite uma medida dele para o combate à ideologia socialista. Ele cria os espantalhos, ele surge como herói, ganha seu voto e vai combater um espantalho que não existe. Então são discursos voltados para o patos. E existe o ethos, que é o que é o ethos? O ethos, ele tem a convicção voltada para a figura da pessoa pelo seu caráter. Ele consegue aquela pessoa ganhar aquela massa. Exemplo, Mahatma Gandhi. Né? Mahatma Gandhi, não sei nem falar essa palavra. É um líder indiano, muito religioso. E ele conseguiu fazer o povo da Índia, que estava na mão da Inglaterra, ele conseguiu fazer o povo se libertar sem derramamento de sangue. Ele trazia jejum para dentro do povo, ele era muito religioso. Então esse era o discurso dele. Existe o logos, patos e o ethos, que é do grego. Essas são as 3 modalidades. Só que os 3 vai estar ligado a uma coisa: promessa e entrega, né? Quem promete precisa cumprir. Aquele que não entrega cai no discurso do patos, que foi o que aconteceu com Bolsonaro. Combate à corrupção não teve,
não cuidou de vidas, não cuidou da sociedade. Tivemos o segundo país com mais mortalidade de Covid e tivemos a quarta, uma das piores economias voltada do mundo, em termos de inflação e crescimento de PIB. E é isso. Tamo junto. Cláudia Cremosa, depois do companheiro Miguel, é o nosso companheiro, filho do Pablo Lamassal, que fez o L em plena live do pai e foi expulso da live. Vaza daqui, moleque, já deu. Agora vocês vão conhecer um cat, é um gato. Mulher de Deus, ele já está em campanha para Lully 2026. O gatinho está fazendo sucesso e arrancando suspiros da web. Eu vou colocar o nome do tutor do gatinho aqui, que é um influenciador também, que ficou famoso justamente por causa do cat. Vejam essas imagens que são imperdíveis e, é claro, já fortalece o canal curtindo, comentando, compartilhando e, se puder, contribuindo também com o financiamento coletivo. É nóis, Queiroz! Ó, agora você vai ter que dar o seu comparecer, porque tá todo mundo falando pra mim que eu fico apertando, sei lá, as suas patas, o seu rabinho, só pra você ficar estressado, sair me arranhando, me despedaçando tudo como a Elise Matsunaga. Agora você vai provar pra todo mundo que você realmente não gosta do Bolsonaro. Ó, vou fazer aqui pra vocês verem, provando que ele realmente fica pé da vida quando eu falo do Bolsonaro perto dele. Eu tô indo pro outro lado da minha propriedade, bem distante, ele ficou lá na área de casa. Vocês vão ver. Esperem. Nós não poderíamos nos calar. E Bolsonaro. Ai, Bolsonaro. Isso é prova de que os cats são mais inteligentes que os bovinos. E não que a gente queira ofender a boiada, né, Cláudia Cremosa? É que definitivamente os bois são irracionais. Olha, não deixe também de assinar a nossa petição pelo fim dos privilégios políticos de magistrados e milicos, que está na bio, tanto do IG quanto também do Tico e Teco, tá bom? Já siga também o meu canal, fortaleça aqui e bora pra cima que vem aí Lula 2026, mesmo depois da bovinada ter espalhado tantas mentiras, né, gente? Olha, essa do Picles foi a mais cruel, foi a mais avassaladora, foi a que mais pegou realmente até gente da esquerda, quem diria? As cabeças pensantes do Brasil caíram de quatro, feito gado, estão aí disseminando todas as mentiras. É pra cair o Forebs do Brioco. Papi.